Eu sou do tipo que acredito que, assim, geralmente palavras machucam mais que pancadas, ok? Mais do que fisicamente falando, mais do que pancada. Então, o que acontece? Eu, durante uma boa parte da minha vida, eu cresci vendo pessoas sendo machucadas fisicamente, né? Não só amigos, parentes, mas também eu vi uma realidade de vida meio idêntica a isso aí também. Vai não vai, a gente levava uns puxão de orelha do meu pai, não da minha mãe. Minha mãe nunca andou batendo na gente, mas meu pai sempre que a gente abusava, são 4 irmãos, na verdade, eu sou o mais novo, e sempre que abusava, a gente não passava em branco não. Mas o que acontece? Como eu falei no começo do vídeo, eu acredito que as palavras ditas de uma certa forma, de um certo ângulo, né, de um certo ângulo meio, como eu poderia dizer, meio certeiro, né? Elas provocam um impacto ainda mais profundo, pode ter certeza, ainda mais profundo que a própria pancada em si, né? O que eu quero dizer? Algum tempo atrás eu fui casado, morei 6 anos com essa pessoa. Eu morei 6 anos, durante... Isso aí já foi no começo dos anos 90. Fui casado, morei 6 anos. Essa mulher no começo, ela era uma pessoa ótima, maravilhosa, enfim. Só que naquela época eu tava lá com uns 19, 20 anos, acho que era isso. Na faixa de uns 19, 20 anos. E eu não tinha experiência de trabalho como tenho hoje, claro. Naquela época era muito escasso. Tanto a minha experiência de trabalho como a minha condição de conseguir, através de cursos, através de qualquer coisa que me beneficiasse, né? Através de, assim, em cima do emprego, eu não tinha condição. Eu era meio paradão mesmo, boca aberta naquela época para emprego, e mesmo assim, sem pensar, fui me juntar com essa pessoa, me casar, me juntar, enfim. Eu lembro que na época, claro, eu arrumava emprego aqui, ali, eu conseguia emprego, passava meses, principalmente o emprego temporário, que era de ter esse tempo festivo em lojas de comércio, era onde eu mais conseguia emprego. A gente morando junto, ela já tinha uma determinada educação, juntamente com os pais e com o irmão dela e tal, tinha uma educação diferente da minha, claro, muito mais acima. E o irmão dela já fazia faculdade, a mãe, o pai, todos eles faziam faculdade. E eu, coitado, ainda estava ali beirando o ensino médio, terminando ainda o ensino médio, na verdade. O que acontece é que, beleza, a gente começou a morar junto, aqui e ali eu consegui um emprego, trabalhava um certo tempo. E depois ela começou a trabalhar, começou a fazer uma coisa ou outra, e através dos estudos dela, através dos estudos dela, ela conseguiu, né, fazer cursos, na época, e principalmente na área médica, na área da enfermagem. Tanto é que hoje ela é enfermeira, professora de história e enfermeira também. Mas na época, como eu falei, eu era pouca, meu dinheiro, meus empregos eram poucos naquela época. Eu ajudava bem pouco mesmo, tenho que reconhecer. Mas o que acontece é que, para resumir um detalhe desse vídeo, que eu não, como eu poderia dizer, o detalhe assim que me fez me separar de vez dessa pessoa, dessa mulher, que me fez abandonar o casamento, foi por palavras, como eu falei no começo do vídeo, palavras elas machucam muito, elas destroem, né? E foi desse jeito, através de palavras, através de
como eu poderia dizer, indiretas, né? Através de indiretas foi que eu não suportei aquele tempo mais. Antes, na verdade, antes a gente vivia até discutindo. Aqui e ali a gente discutia. Ela pegava meu pé porque eu estava muito parado, realmente. Estava parado e eu sempre dizia a ela que eu ia conseguir um emprego melhor e a gente ia sair daquela situação. E nesse meio tempo ela conseguiu um emprego melhor, ela sempre subindo mais de nível, enquanto eu estava mais parado do que andando. O problema é que a gente começou a discutir sobre isso. Aí vai, a mãe dela também se metia. Só a mãe dela, porque o pai e o irmão não se metiam não, mas a mãe dela que, né, que é mãe, é protetora, enfim. Falava, reclamava ali, reclamava, de vez em quando reclamava, e a gente, justamente em cima desses detalhes, de que eu não estava fazendo meu papel de casa, de trabalhador e tudo mais, de trabalhador e tudo mais, que eu não estava contribuindo, na verdade. A mãe dela reclamava sempre, né, que eu não estava contribuindo em nada dentro de casa, e pronto, ela também ficava reclamando e tudo mais. Foi que ela começou a jogar charadinha, jogar piada, véio. Aquelas indiretas que uma delas foi foi a gota d'água. Eu desisti. Porque antes a gente discutia, como eu falei, aí por umas 2 vezes eu arrumei minha bolsa para ir embora. Arrumei minha bolsa a primeira vez, alegando que ia embora e tal, e ela vai pra lá, vem pra cá, a gente se acertou, aí beleza. Aí passou mais um tempo, a gente começou a discutir de novo. Justamente por isso, só que não havia agressão, só aquela coisa, aquele bate-boca assim, aquela coisa meio recebendo aquelas indiretas o tempo todo. Aí beleza. Pela segunda vez eu fiquei muito chateado, muito triste com aquela situação e arrumei de novo a bolsa, minhas coisas lá, malazinha e tal, e prometendo que vinha embora. Só que é aquela coisa, quando você promete muito, você não vai, a verdade é essa. Tem que tomar uma atitude, entendeu? Uma atitude que seja definitiva. Pois bem, pela segunda vez eu desisti ali, a gente se acertou e tal, e eu vi que aquilo ali não ia ter muito futuro, porque eu vi que a gente ia brigar, ia discutir de novo por aquela mesma situação. Aí beleza. Aí ela reclamou, não, pela segunda vez você arruma a sua bolsa, disse que vai embora e não foi. Aquilo ali pra mim foi uma charada, uma indireta muito assim, cabulosa. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, pô, aí já fiquei logo arretado da vida, eu fiquei muito furioso comigo mesmo, né, por não ter tomado a atitude. Aí beleza, passou-se mais um tempinho pra lá, aí foi quando ela jogou uma indireta lá que eu digo, pronto, essa foi a gota d'água, eu não vou mais enfrentar, não vou mais aguentar isso não. O que foi que ela falou? Ela estava conversando com a mãe dela ali do lado. Eu lembro que eu estava consertando uma máquina que tinha dado defeito, eu estava mexendo ali, e elas do lado conversando ali, meio que um pouco assim, afastada. Aí foi quando ela falando com a mãe dela foi dar algum conselho a ela sobre mim mesmo, sobre a gente lá. Aí foi quando ela disse, essa frase que, meu Deus do céu, quando ela falou, eu soltei até o que eu estava fazendo e fiquei meio perdido no tempo. O que foi que ela disse? Ela, conversando com a mãe dela, ela disse, não, mas todo o problema aqui é ele, que a gente está passando aqui é ele, porque a gente compra as coisas e ele que fica consumindo aqui. Ele não ajuda em nada, ele está só consumindo. Todo o problema aqui, boa parte do problema aqui é ele. Porque, mãe, ele não está fazendo, não está trabalhando, não está fazendo nada, está só dando despesa, não dá, só está dando despesa, o que a gente compra, ele consome, ele come aqui o dia todo e não está fazendo nada, ele não trabalha, não está fazendo nada. Pronto, aquilo ali para mim já foi a última das últimas, não teve como. Porque eu me levantei na hora lá, naquele momento eu lembro que eu me levantei e fiquei, sabe, meio furioso comigo mesmo. Fiquei meio furioso comigo mesmo e digo, a partir daqui eu vou tomar uma atitude. Não vou mais aguentar isso não. Aí pronto. Deixei o que eu estava fazendo ali. Na verdade eu continuei fazendo, só fechei o negócio ali e tal, a maquinazinha.
e fingi até que não ouvi. Saí, subi, que era o primeiro andar, subi, ajeitei lá mais uma vez minhas coisas. Isso aí era coisa de 10 da manhã, 11 da manhã, alguma coisa assim. Essa hora, 11 da manhã. Aí eu arrumei lá minhas coisas e tal, e nem sem falar nada pra ela. Pronto, quando foi... Passou o dia todinho ainda, passou a noite, a gente ainda dormiu. Que na verdade a gente tava dormindo separado, esse detalhe eu nem falei. Às vezes eu dormia lá com o meu filho, no outro quarto, que o primeiro andar era grande. Dormia no quarto com o meu filho e ela dormia sozinha lá. Às vezes ela dormia com o meu filho e eu dormia no quarto de casa sozinho. Minha vida de casado, quem tá passando por essa situação sabe muito bem como é. Entendeu? Não tinha contato físico nenhum mais. Por um bom tempo a gente não tinha. E foi desse jeito. Pronto, aí quando foi, ela viu que eu tinha arrumado a bolsa lá, ela ficou descabriada e ficou perguntando por que eu tava arrumando pela terceira vez, sem tomar atitude nenhuma. Eu olhei, não, tranquilo, deixa aí, eu tô arrumando porque logo pode acontecer de eu ir embora. Dei essa. Aí ela até soltou uma piada, quero ver. Aí pronto. Passou o dia todo, a gente dormiu, como eu falei. No outro dia, já liguei para um amigo meu para ele dar essa força, contei a história para ele. Ó, meu irmão, tô me separando aí e tal. Tem como me dar uma força aí para eu poder levar pelo menos minhas coisas aqui e ir embora e tal. Pra tal canto, casa dos meus pais. Disse, beleza, aí pronto. Ó, 5h30, 6 da noite eu passo aí. Aí pronto. A gente combinou, ele passou lá. Em casa sem eu falar nada para ela, sem dizer nada. Passou lá em casa e eu arrumei, ajeitei tudo lá e tal, só me despedi do meu filho durante o dia todo. Eu passei boa parte do meu tempo com meu filho lá, brincando ali e tal, bem próximo dele. Conversei um pouco com a mãe dela assim e tal, mas sem tocar no assunto, porque eu gosto de usar dessa estratégia. O que eu vou fazer, eu não gosto de estar contando logo pra ninguém assim. Beleza. Quando foi a boca da noite, ele apareceu lá e todo mundo ficou surpreso. Eu achei, não, tô indo embora. Aí ela também ficou meio sem entender, né? Sem entender, entendendo já. Ficou meio se perguntando por quê, pensando que eu não tomaria atitude. Foi essa atitude que eu tomei. A mãe dela também ficou meio assustada, né? O pai e o irmão dela não estavam em casa nessa noite. Eu lembro que eles não estavam. Enfim, eu arrumei as coisas, fui embora. Aí voltei lá no final de semana, só pra ver meu filho mesmo, falar com eles assim. Até hoje a gente, pronto, pra resumir, até hoje a gente tem amizade, eu gosto dela, ela também gosta de mim, na maior tranquilidade, assim, sem... Isso aí tá com mais de 20, tá com 20 anos já. Não, tá com 22 anos. Até hoje a gente tem amizade, eu gosto muito do meu filho que tá com ela pra lá ainda, cresceu com ela, com a avó. E eu até hoje tenho amizade com ela ainda, não tenho raiva dela de jeito nenhum. De certeza ela também não tem raiva de mim. É apenas aquela coisa que não deu certo, entendeu? Tem coisas que não nasceram, não foram feitas para dar certo. É mais ou menos isso. Hoje em dia estou totalmente diferente, minha situação diferente em termos de casamento, de vida. Ainda bem, graças a Deus, está tudo mais ou menos encaixado na minha vida. Mas que naquela época, e imagina, eu voltei para casa dos meus pais, molecão com 20, foi 6 anos que a gente morou junto, eu voltei para lá acho que com uns 25 anos, né? Quando a gente se juntou, eu tinha uns 19 para 20, eu acho que eu voltei com uns 25, mas ainda com aquela cabeça meio molecão ali, que eu não tinha vivido direito o final da adolescência, o finalzinho da adolescência para a juventude, eu não tinha vivido direito assim, fora, porque eu me casei logo, fui morar junto e pronto, quando eu saí ainda meio bobão assim, meio... Mas enfim, hoje estou numa vida totalmente diferente, muito feliz, muito mesmo, né? Naquela época eu era feliz, mas hoje em dia estou melhor ainda, estou muito mais. E é isso, só para desabafar um pouco o que foi que aconteceu comigo na época, porque falando assim, porque alguém perguntou, né? Algumas pessoas perguntaram e tal, sobre casamento, você tinha filho, fala aí um pouco e tal. Aí eu vou falar, vou fazer um vídeo para falar, porque geralmente não é o tema do que eu gosto de falar. Mas alguém perguntou, né? Algumas pessoas no privado também perguntou, no meu WhatsApp, aí eu resolvi falar. Mas foi isso aí, hoje eu estou tranquilo, né?
Então, só um conselhozinho assim, se você está numa vida dessa, numa situação dessa, toma atitude, quanto mais cedo tomar atitude, melhor, porque quanto mais o tempo passa, e quase que eu deixei o tempo passar para mim demais, mas quanto mais o tempo passa, pior fica, porque você fica preso num relacionamento com uma pessoa que não vale a pena, ou às vezes é você que não vale a pena para aquela pessoa, às vezes é você que não vale um centavo para aquela pessoa é tão mais que você, assim, em termos, pô, em várias dimensões que você possa imaginar. Principalmente financeiramente, né? Como aconteceu comigo, ela era mais, financeiramente, na parte educacional também. Então, às vezes você tem que ter uma atitude de se livrar, de livrar aquela pessoa de você, dar liberdade para aquela pessoa seguir sozinha o próprio caminho. Ok? Eu vou falar muito mais para não esticar muito esse vídeo, mas conto com vocês aí. Ok?